Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar sobre sequência e eu vou explicar parte de texto e vou fazer os exercícios que foram solicitados, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em sequência, então ele começa falando assim, ó, às vezes queremos colocar alguns objetos, né? Então, tá aqui, tá dando uma ênfase aqui, ó, no objetos. Por quê? Porque nem sempre, quando a gente fala em sequência, ela vai ser necessariamente uma número, né? Não vai ser uma sequência de números. Pode ser que sejam palavras, pode ser que sejam letras, pode ser que sejam figuras, né? Então, mas a gente vai, vocês têm que entender que tem uma lógica, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui mais com a sequência numérica. Vai ter sequência com letras, mas a maioria aqui vai ser com a numérica, tá bom? Mas sequência não necessariamente é apenas numérica, é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Então, quando a gente fala em uma sequência, olha só, tem uma sequência que a gente vê que ela é bem conhecida. Então, essa daqui, ó. Quando você vê assim, ó, T, S, T, Q, S, S. No calendário, né? Se você viu, bateu o olho e falou assim, eu já vi isso aqui, já no calendário. Então aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? É uma sequência. Aqui a gente tem que o D, né, que é o domingo, ele é o primeiro termo da sequência, então a gente fala que ele é o A1, certo? O S, que é segunda, é o segundo termo, A2, o T, A3, A4, a quarta, a quinta, a 5, a quinta, a 6, a sexta e a 7, o sábado. Então, essa sequência aqui, ó, quando a gente fala que é uma sequência, eu coloco entre parênteses. E essa sequência, ela é uma sequência finita. Por que ela é finita? Porque ela tem fim, acaba. Toda sequência é finita? Não. Tem a sequência finita e tem a sequência infinita. Quando nós temos uma sequência infinita, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, blá, blá, blá. A gente vê esses três pontinhos aqui. Esses três pontinhos, eles estão indicando que a sequência ela é infinita. Tem muita coisa por aí, tá? Então, tem tanta coisa que não vai caber. Então, eu coloco esses três pontinhos, certo? Então, olha só. Falamos aqui da sequência, falamos que temos os termos, então aqui no texto ele coloca aqui, ó, o iésimo, né, representar iésimo termo, que é o AI, então é isso que ele está querendo dizer, tá? Dado uma sequência, pode ser um exercício que pode estar pedindo, determine o A13, né? Ou seja, determine o 13º termo da sequência dada. Aí você tem que encontrar ali. Então, isso aqui falamos quando a sequência ela é finita e quando ela é infinita, certo? Vamos lá. Próximo aqui é sequências recursivas e não recursivas. Então, quando que uma sequência ela é recursiva e quando ela não é? Uma sequência ela é recursiva se para encontrar um determinado termo, você precisa de termos anteriores, 1, 2, que seja, você precisa de outros termos. Você não consegue determinar um elemento apenas com a posição dele. Determine o sexto termo da sequência dada. Então, se você precisa dos termos anteriores, então ela é uma sequência recursiva, tá? Se você não precisa, ela é não recursiva. Então, aqui, ó, um exemplo de sequência recursiva. Temos aqui 3, 6, 12, 24. Então, vou escrever aqui, ó. Trocar a cor. Então, 3, 6, 12, 24, 3 pontinhos. Então, a gente já viu que é uma sequência infinita. Bom, se a gente ver, vamos ver a variação dessa sequência. Ó, do 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 12, aumentou 6.
Do 12 para o 24, aumentou 12. Então, o que a gente percebe? Não vai ter um padrão assim, ó, só mais 3, 3, 3. Não, não é. Aqui a gente percebe que o número seguinte, ele é o dobro, né, do anterior. Então, aqui, ó, o 6 nada mais é do que o 3 vezes 2, que é o 3 vezes 2. O 12 é o 6 vezes 2, que é o anterior. O 24 é o 12 vezes 2. O próximo vai ser quem? Vai ser 24 vezes 2, que é 48. E por aí vai, certo? Então, eu preciso, para determinar um elemento, eu preciso de um elemento anterior, tá? Ou mais. Um exemplo de uma sequência recursiva que ela é bem assim conhecida é a sequência de Fibonacci. Fibonacci, se escreve assim, tá? A sequência de Fibonacci, ela é da seguinte forma, ela é assim, ó. 1, 2, 3, 5, 8, tralalá. O que é? Como que é feita, né? Como que se descobre o próximo termo aqui, né? O próximo número da sequência. Então, a gente observa que o 1, bom, aqui, ó, vamos começar do 2. Ó. O 2, ele é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1. O 3, ele é a soma do 2 mais 1, dos dois anteriores. O 5, ele é a soma do 3 mais 2, certo? O 8, ele é a soma do 5 mais 3. Qual vai ser o próximo? Vai ser a soma do 5 mais 8, 13. E por aí vai, tá? Então, a sequência de Fibonacci, ela é um exemplo de sequência recursiva, tá bom? Uma sequência não recursiva. Então, aqui, ó. Uma sequência não recursiva é... Aqui, ó. 7, 14... Eu vou usar o exemplo que eu dei ali, né? Dos números pares. Então, quando eu tenho aqui os números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Então, essa aqui, ó, é a sequência dos números pares. O que eu percebo? Bom, quando a gente fala dos elementos, a gente pode falar assim, ó, que os elementos, a gente tem o primeiro elemento, pode ser o A1 ou pode ser o A0, tá? Então, tem sequências que às vezes eles dão esses nomes, mas a gente vai colocar aqui como sendo A1. Então, primeiro elemento aqui, ó, A1, o segundo A1, o segundo A2, A3, A4, A5. Aí ele fala assim, ó, qual é o A10, né? Qual é o elemento, o que ele está perguntando? Qual é o elemento que ocupa a 10ª posição nessa sequência? Qual é o 10º elemento da sequência? É isso que ele está perguntando. Você precisa do A9? Você precisa do A8? Não, você não precisa. Você pode ver que tem uma regrinha, né? Um padrãozinho que a gente consegue descobrir aqui, ó. Por exemplo, A1, ele é 2 vezes 0. O A2 é 2 vezes 1. Não é isso que está acontecendo? O A3 é 2 vezes 2. O A4 é 2 vezes 3. O A5 é 2 vezes 4. Olha só, vocês conseguem ver que tem essa relação? 1, 0. O A1 com 2 vezes 0. A2 é 2 vezes 1. Tá, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Tá vendo? Então, quem vai ser o A10? O A10, nessa sequência aqui, ó, ela vai ser igual... Não sei se dá para vocês, se tá por cima. O A10, ele vai ser igual a 2 vezes 9, tá? Então, aqui, ó, o A1 é 2 vezes 0, 2, o A2 é 2 vezes 1, o A3 é 2 vezes 2. Então, o A10 é 2 vezes 9, que é 18, certo? Se quiser fazer até o final, pode fazer também. Então, aqui, ó, tá no A5, A6, A7, A8, A9, A10. Então, ó, 8
10, 12, 14, 16, 18, certo? Então, mas era muito mais... Aí você olha e fala assim, mas é muito mais fácil eu pegar e completar. Sim, verdade. É muito mais fácil completar. Porque aqui, nesse caso que eu pedi, o exemplo aqui o termo é o 10º termo. Mas e se ele tivesse falado assim, qual é o A100, né? Como que você vai descobrir isso? É mais fácil você achar o padrão, certo? Então, se é mais fácil, dependendo do número que você tem, às vezes é mais fácil você completar ali rapidinho ou encontra o padrão, tá bom? Então, aqui a gente tem, eu quero falar aqui, ó, dos exemplos de aplicação. Observe a sequência a seguir. Então, tem que descobrir qual é a variação, qual que é o próximo elemento. Eu acho que eu pulei, tá faltando um exemplo aqui, ó. Eu já vi, depois eu arrumo. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 5, 9, 13, 17. Então, o que a gente observa aqui, ó? Do 5 para o 9, o que aconteceu? Somou 4 unidades. Do 9 para o 13, também somou 4 unidades. Do 13 para o 17, também somou 4 unidades. Então, a gente percebe que está aumentando de 4 em 4 unidades. Qual vai ser o próximo elemento? É só fazer 17 mais 4, certo? 17 mais 4, 21. Qual que vai ser o próximo? 21 mais 4, 25. E por aí vai, certo? Então, a gente vai descobrir qual é a variação, né? Se tiver só 2 termos, então você vai usar a variação daqueles 2 termos. Mas se você vê que tem 3 termos, então você vai fazer a variação com são essas 2 variações, né? Entre esses 3 termos. Deixa eu arrumar aqui, daí a gente já continua.